Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus estejam no coração de cada um de nós. Mais uma reflexão aqui na nossa comunidade. Nós estamos a cada dia mais preocupados com as coisas que vêm acontecendo no nosso Brasil e também no nosso mundo. Mas, de fato, nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar confiando fielmente naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a soberania de Deus, sobre vivermos a nossa fé baseada na soberania de Deus. Refletir sobre isso eu considero importante porque, primeiro, durante toda a nossa caminhada nós precisamos entender por que estamos aqui neste mundo, por que nós temos essa fé em Deus e como é que isso deve se expressar em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Eu sei de fato que é difícil compreender o todo da fé, é difícil a gente entender com uma certa profundidade todas essas coisas, mas é necessário que nós tenhamos essa compreensão tão grande de um Deus que é soberano. Falar sobre a soberania de Deus em momentos de crise é fundamental. O apóstolo Paulo tem um texto, um hino que ele canta, uma oração também, se você quiser olhar assim, que está em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, que ele fala: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem deu conselhos a ele para que pudesse cobrar alguma coisa dele? Na verdade, Deus está falando, ou Paulo está falando através dessa palavra, de um Deus que é soberano, de um Deus que está acima de todas as coisas, está além de tudo, está profundamente fora da realidade do que nós podemos compreender ou até mesmo acessar, mas na verdade ele se preocupa com o nosso coração. Ele cuida da nossa história e, acima de tudo, ele é soberano sobre essa história humana. Ele está soberano, reinando soberanamente nesses momentos de angústia e de tribulação que nós estamos passando. Então nós precisamos desenvolver nesses tempos de crise essa fé. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, alertando, na verdade, os nossos corações, nós que somos cristãos, evangélicos e que caminhamos sobre essa fé, nós precisamos expressá-la nesses momentos de sofrimento e de angústia. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e conclui com esse pensamento tão lindo, falando sobre essa soberania, sobre essa profundidade, sobre esse Deus que é insondável, nós precisamos ter isso em mente na construção da nossa caminhada e da nossa fé. Epicúrio, um pensador, um filósofo, um pensador, ele diz o seguinte: ou Deus é bom, ou Deus não é bom, ou Deus não é todo-poderoso. Na sua mente, eu creio que ele estava pensando: se Deus é todo-poderoso e ele permite o mal, ele não é bom. Ou se ele é bom, ele não deve ser todo-poderoso, porque ele não consegue tirar o mal do caminho. O pensamento parece ter uma lógica, mas é uma lógica que nega, na verdade, a questão da fé, a questão de você acreditar em um Deus e seguir independente de consequências, independente do que vier à nossa frente. A nossa fé ela tem que continuar inabalável. Esse é um desafio incrível, esse é um desafio extraordinário da fé cristã. Nesses dias de pandemia, eu tenho visto muitos pastores e muitas cenas assim interessantes, né? Vejo assim muitos irmãos na rua, ajoelhado, orando, muitas pessoas em muitos lugares clamando, né? Chorando na presença de Deus nas ruas e tal. Mas é interessante, nós precisamos em alguns desses momentos, eu não estou dizendo que nós não devamos orar, eu creio que nós inclusive devamos orar sim, mas a gente também precisa pensar e desenvolver uma fé que ela seja uma fé capaz de admitir um Deus que possa permitir situações como essa e seguirmos a nossa fé inabalável,
sabendo que esse Deus soberano, ele sabe o que está fazendo e ele sabe como lidar com tudo isso, e nós é que não sabemos. Aí sim, nesse aspecto, eu acho que nós devemos orar sim, nós devemos ir para a oração, até porque nós não compreendemos, e as coisas que nós não compreendemos, nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos em condição de dizer: Deus, eu não estou entendendo, ou até mesmo não consigo compreender, mas logicamente eu sei pela fé que eu tenho em Ti, um Deus que é soberano, que o Senhor está fazendo o que é melhor, o Senhor está fazendo o que é bom, porque é isso que o Senhor é. O Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas, até além. O Senhor é um Deus que é transcendente e, ao mesmo tempo, o Senhor decide ser imanente para estar aqui com a gente, em Cristo Jesus, se fazendo um conosco. E na história, na caminhada, nós precisamos ter essa postura interessante de fé. Quando nós nos colocamos diante de Deus como homens e mulheres que não se preocupam radicalmente com as coisas que acontecem aqui. Nós temos que ter uma fé que ela está justificada em Cristo Jesus, e é interessante quando nós olhamos Efésios no capítulo 1, diz que nós já fomos, não é que nós seremos, né? Se caso Deus tirar essa crise, essa doença, tirar essas coisas do nosso caminho, nós seremos abençoados por Deus. Não, ele diz o contrário. Ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É interessante olhar para isso e ter um Deus soberano e admitir um Deus soberano. Não, eu estou abençoado em Cristo. E se de fato eu tiver que partir daqui, eu vou com Cristo e estou sendo abençoado, já fui abençoado por Ele, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E é nele que essas coisas acontecem nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos com essa postura, eu creio que nós estamos demonstrando uma fé legítima, verdadeira, bíblica, que de fato não se dobra diante das circunstâncias e da dor e do sofrimento. É fácil, na verdade, não é fácil, né? Não é fácil falar, não é fácil expressar essas coisas, mas nós não temos talvez outro caminho, nós não temos uma outra lógica bíblica para falarmos. Na verdade, o que nós temos é isso: Deus é soberano. Nesses momentos de crise, nós temos uma vontade danada assim, de a gente começar a pensar igual a Epicúrio: Deus não é todo poderoso, porque Ele poderia livrar todos desse mal. Ou até mesmo pensar: Deus não é bom, né? Porque se Ele fosse bom, Ele não pode, ou Ele é bom ou Ele é todo poderoso. Esse pensamento de Epicúrio começa a fazer parte do nosso coração, fazer parte da nossa vida. Eu queria desafiar, na verdade, a todos nós cristãos na face da terra a seguir as nossas vidas com tranquilidade. Não estou dizendo aqui sobre questões de sair, trabalhar, eu não estou falando de questões políticas, não, eu estou falando de homens e mulheres que aprenderam na palavra de Deus, que nós temos um Deus que Ele é soberano independente das circunstâncias. Eu não sei, se você me perguntasse: pastor, e o senhor sabe o que está acontecendo? Eu não sei com toda certeza, não sei de tudo o que está acontecendo. Mas, na verdade, nós precisamos, sem saber o que está acontecendo, crer. Sem saber de fato o que está acontecendo por trás de tudo isso, ou as consequências em que isso vai levar, ou toda a problemática de tudo isso, nós não sabemos e talvez nunca vamos saber. Mas nós precisamos admitir que tem um Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele é soberano, que Ele é todo amor e que Ele está cuidando de nós e da humanidade. Ele está fazendo aquilo que lhe apraz, e isso jamais nós podemos questionar e dizer: Deus é assim porque é assado. Não, o texto diz claramente para nós. Quem deu algum tipo de conselho para Deus? Quem poderia cobrar dele alguma coisa? Se nós pudéssemos fazer isso, esse seria um Deus que eu não queria servir. Porque esse Deus, ele seria manipulável, como todos são manipuláveis na face da terra. Então esse Deus não é manipulado por nada, ele não é direcionado por ninguém, ele toma as suas próprias decisões, ele é um Deus que sabe fazer tudo da melhor forma possível e olhar isso tudo de fora, porque ele é um Deus que também é transcendente, um Deus que é maravilhoso e eterno. Então eu queria que você pudesse pensar
um pouco mais sobre a sua fé. Eu queria que você desenvolvesse um pensamento de fé um pouco mais profundo, onde nós pudéssemos olhar para situações que são situações temporais, são situações que vão passar, são situações, ou a situação vai passar ou a gente vai passar. E Deus continuará sendo eterno, maravilhoso e perfeito, e soberano sobre todas as coisas. Tem até uma musiquinha interessante que a gente ouvia antigamente, né? Cantava na igreja dizendo: Deus, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Essa frase dessa música, ela fala muito da nossa fé. É de nós olharmos para um Deus assim, que é maravilhoso, eterno, que é soberano sobre todas as coisas, que é tremendo, e nós olharmos para essa realidade como sendo algo temporal. Talvez eu e você possamos sofrer ainda mais do que estamos sofrendo nesses momentos, somente com o distanciamento social, ou até mesmo com a doença em si. Nós podemos perder pessoas, é fato que isso pode acontecer. Nós podemos perder algumas pessoas queridas, ou até mesmo a gente pode não estar mais aqui. E se isso chegar a acontecer em algum momento na nossa vida, nós precisamos ter essa fé tão autêntica, tão verdadeira, de saber que o nosso Deus, ele é tremendo, ele é soberano, e que não há nada que nós possamos fazer que vai mudar isso, não há nada que qualquer ser humano possa fazer que vai mudar isso. Deus, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. A Bíblia nos afirma isso. E quando o apóstolo Paulo diz esse cântico, eu penso que ele está, na verdade, admitindo isso. Ele está colocando isso em evidência. Ele está fazendo com que nós hoje pudéssemos ler esse texto e dizer: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Nós não podemos penetrar os caminhos que Deus tem traçado para a humanidade. Nós não podemos intervir ou fazer alguma coisa que nós possamos nos colocar na posição de saber as coisas, aonde vai dar tudo isso. Mas Deus sabe aonde vai dar tudo isso. Deus tem o controle absoluto da história. Deus é Senhor do tempo e Ele tem cuidado das nossas vidas e tem cuidado de todas as vidas do mundo inteiro. Então creia nisso, coloque seu coração diante de Deus e clame a Ele. Eu de fato digo para você: clame sim, mas não fique o tempo todo clamando como se nós tivéssemos o poder da fé tão grande que vai movimentar o braço de Deus em direção de tirar essa pandemia do Brasil e tal, que o Brasil não vai sofrer igual os outros países. Pare com isso. Na verdade, nós não somos diferentes uns dos outros, nós somos povos e nações que estão nas mãos de um Deus soberano e todo-poderoso. E o que nós podemos fazer de fato é crer nele, confiar nele, seguir a nossa vida, seguir o nosso caminho, até onde ele nos permitir seguir. Confie em Deus, desenvolva nesses tempos de pandemia uma fé autêntica, uma fé verdadeira, profunda, que não lhe permita de fato se acovardar diante da situação, mas se colocar como homem e mulher de Deus, que de fato vai viver uma vida crendo e absolutamente crendo, sabendo que Deus, ele é Senhor da história, ele é Senhor do tempo e ele tem cuidado das nossas vidas. Tu és soberano, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, o Senhor sabe muito bem. Tu és tremendo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.